pedimos assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco presente a nossa reunião. Em nome da irmã Verônica, de toda esta casa, vamos para aberto com de estudos da presente noite. Que assim seja. O povo do Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Lucas 19:41. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. De malte surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio quando se introduz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos subordinados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados um todo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acende a distância. Velhos e crianças identificam o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam mil promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sendo mais altos para a mente popular, traduzindo consolação e apegos imortais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis e entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzir-os pelo bom caminho, sustentai-nos para a obra cristã. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai-nos dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada no espírito que tentasse dormir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos. Tirai-me os seus olhos do véu, capaz de os perceber e confessados a mim. Dá-me sobretudo
Nós terminamos a semana passada o estudo a respeito desse parágrafo. Diz o seguinte: um dos maiores problemas é que todos estes equívocos são feitos em nome da caridade do Deus. E os encarnados não percebem que estão sendo envolvidos porque se acham fascinados em suas boas intenções e não veem a realidade que está acontecendo, dando origem a absurdos em cima de absurdos, em nome destes seus trabalhos. Nós estamos fazendo uma análise reflexiva a respeito do trabalho de cura que se desenvolve dentro das casas espíritas. E que se promete muita coisa às pessoas necessitadas. Mas, no lugar de levar um pouco da verdade, terminou plantando ilusões. E ele foi muito preciso quando falou que as pessoas envolvidas nesse trabalho se acham fascinadas em suas boas intenções. A gente viu a semana passada que a nossa boa intenção tem que estar aliada à boa direção. Isso serve para tudo. Para tudo. Quando você acha que a sua intenção não precisa de direção, você está fascinado. Toda vez que você se envaidece de suas crenças, você está fascinado. Essa é a frase que eu gostaria que ficasse na cabeça de cada um. Toda vez que se envaidece com suas próprias crenças, a pessoa está fascinada. O trabalhador espírita, que pretende ser um espírita cristão, o nome já diz, ele tem que ter a doutrina na cabeça e o coração na direção do Cristo. Ele vai estar indo em busca sempre do que é superior para agregar algo à sua verdade e ele se tornar melhor. Tudo que a gente fizer na vida, a gente tem que analisar e perguntar para nós mesmos se nós estamos na direção certa. Se você faz desse jeito, você está se enquadrando naquilo que Jesus falou para a gente, quando pediu para que a gente vigiasse e orasse. Se você tem dúvida se a direção daquela sua intenção está certa, segue o que Jesus nos orientou. Faça uma oração pedindo esclarecimento. Porque eu te asseguro, mas eu te asseguro com toda certeza, a resposta é não. Desde que você queira saber a direção. Desde que você não entre no movimento do ego, que muitas vezes diz que quer a direção, mas que quando você sente que a sua intenção está sendo modificada, você fica muito incomodado. A pessoa que já despertou o caminho da verdade, ela está cada vez mais desvalorizando as crenças do ego para acrescentar coisas novas ao seu patrimônio intelectual. Quando tem aquela frase do Sócrates que diz que só sei que nada sei, é nesse sentido. Ele está sempre aberto a aprender algo novo. Não é que ele não tenha personalidade própria, ele tem sua personalidade própria. Mas em cima da sua personalidade própria, ele está acrescentando algo novo para se tornar cada vez melhor. E é assim que a gente tem que entender. Porque se você não age desse jeito na sua vida,
você também não vai agir assim dentro da doutrina espírita. Se você diz que faz assim dentro da doutrina espírita e você não faz assim na sua vida, o nome disso é hipocrisia, é mentira, é falsidade, é falta de honestidade e também falta de lealdade com aquilo que Deus te deu para nós. Se você não tiver essa atitude vigilante, você vai terminar caindo nessa palavra chamada fascinação. Então, que a gente tenha um pouco de dose de prudência para agir desse modo. E que, uma vez sabendo que a cura da criatura depende da própria criatura, jamais a gente chegue ao ponto de dizer que a doutrina vai curar alguém, ou que o médico vai curar alguém, ou que o passe vai curar alguém, ou que a água purificada vai curar alguém, porque isso não cura ninguém. O que cura são as transformações interiores que cada um faz por si mesmo no caminho do bem. Isso é o que nos traz a cura. Ontem eu falei algo a respeito de como se causa as mazelas do nosso corpo espiritual. Toda vez que você faz um movimento equivocado, algo errado, toda vez que você se distancia da lei de Deus, você cria encrenca para a sua vida. E não é só a sua consciência que vai ficar maculada, não é só a responsabilidade que vai ficar te chamando a atenção pelo equívoco que você praticou. O problema é que o erro que eu causo, eu me comprometo não só diante das leis de Deus, mas me comprometo em mim mesmo gravando o erro que eu pratiquei. Cada erro que eu gravo em mim é uma assinatura do meu ego vaidoso e orgulhoso que danificou algumas fibras do meu perispírito. Perispírito danificado é igual ao corpo doente. Corpo doente é a consequência final dos equívocos que nós praticamos em toda a nossa existência. Se foi você que errou pensando no modo equivocado, seja por ignorância ou seja por arrogância, é você que tem que construir o acerto. A gente precisa transformar nossas atitudes equivocadas em atitudes corretas. E isso é um problema pessoal, individual e intransferível. Isso não depende dos outros de curar a gente. Por isso que Jesus, quando curava os outros, falava: a tua fé te salvou. Vá e não tornes a pecar, para que algo pior tenha aconteça. Então veja a beleza do ensinamento de Jesus, mostrando que somos nós que nos construímos e nos reconstruímos o tempo inteiro. E que se a gente cometer erro, cada erro que a gente pratica é um imposto que a gente causou para a nossa própria vida. Podemos ajudar os outros? Podemos. Você pode questionar: e a medicina cura? Cura. Cura, porque ao lado da medicação alopática, existe algo hoje que é trabalhado na medicina, que a gente chama de psicoeducação. O nome já diz tudo. É a educação da mente. Você leva para junto do paciente, além daquele medicamento que ele vai tomar, as qualidades morais que ele precisa exercitar para se libertar daquilo que lhe causou a doença. Hipócrates, pai da medicina, já deixou uma frase que é retumbante: antes de curar as pessoas, pergunta se elas estão dispostas a se abdicar das causas dos seus erros que geraram essas doenças. É isso que a gente tem que entender.
Então a medicina cura, porque ela trabalha com o homem holístico hoje em dia. E sempre trabalhou, porque Hipócrates já falava disso, ó, que é o pai da medicina. Jesus orientava a mesma coisa. Então essa noção do homem holístico, ela está sendo cada vez mais sedimentada dentro da própria medicina. Ao lado da meditação alopática, vai sempre a psicoeducação. Algo que é primordial hoje na área, tanto da neurologia quanto da psiquiatria, com os estudos de neurociência hoje que ganharam o mundo, e que não param de crescer, com novidades e sem novidades. Então as pessoas que fazem isso, que dizem que curam os outros, são pessoas fascinadas e que enganam a muitos, porque são muitos que vão atrás dessa atitude equivocada, achando que os outros vão resolver seus problemas. Muitos de nós até hoje, a gente ainda pensa desse jeito, que fulano vai resolver o problema, ou que eu vou resolver o problema do fulano. Cada um com seus problemas, cada um com as suas próprias soluções. Então, que a gente não se envolva nesse sentido. E é algo que a gente tem que valorizar muito dentro da casa espírita, e é por isso que a gente traz reuniões de estudo. Porque a finalidade do estudo não é nada mais, nada menos, trazer sabedoria para que a pessoa com discernimento tenha um bom senso e agregar esses conhecimentos à sua vida pessoal, gerando as modificações que ela precisa trabalhar, porque todos nós sabemos em nossa intimidade tudo aquilo que foi programado para a nossa encarnação. Não tem ninguém aqui de inocente nesse planeta que venha dizer que nasceu na família errada, que não merecia o pai ou a mãe que tem. Não vê ninguém dizer que foi obrigado, com a conjuntura da gente a viver na atualidade, a casar com fulano, ciclano ou beltrano. Porque isso já não existe mais. São escolhas que as pessoas fazem. Muitas vezes escolhas equivocadas, porque confundem a afeição da carne com a afeição do espírito e terminam dando grandes cabeçadas da vida. Não tem ninguém nessa vida que venha dizer que caiu de paraquedas na cidade, não está morando no país onde está vivendo. Não existe isso. Isso faz parte do nosso plano existencial. Tem coisas que são fundamentais em nosso plano existencial. A família que a gente nasce, a família que a gente vai dar origem, o cônjuge que a gente vai ter, o meio socioeconômico que você vai viver, a profissão escolhida. Isso são fatos prioritários na vida de cada pessoa que está vivendo. É lógico que a gente confunde as coisas que atrapalham tudo. Isso é fato. Porque nosso espírito se preparou, montou o seu propósito existencial, passou anos trabalhando nisso. Vem a espiritualidade superior, programou tudo o que ele precisa, em cima daquilo que ele se planejou, formando um plano existencial. O danado é como chega aqui na Terra. Porque quando a gente sente o fluido do corpo, as nossas intenções mudam em direções. Se antes, sem o corpo, a direção era só da visão espiritual, com o corpo eu tenho a pujança da carne, com os fluidos da carne, que dá a direção da materialidade. E como nós somos espíritos imperfeitos, que prevalece mais a matéria sobre o espírito, se você não tiver a devida vigilância redobrada, você vai ser tentado na carne. Por isso que Jesus falou, vigiar e orar, para não entrar nessa tentação. Porque na verdade, o espírito está pronto, mas a carne não. A gente também está sujeito a isso tudo.
Não é porque somos espíritos que somos diferentes. De maneira alguma. Somos iguais a todos os demais, passando pelas mesmas provas, expiações e missões que nós mesmos escolhemos, como os outros também escolheram. Então, depois que foi analisada essa questão, é feita uma pergunta, que é muito interessante. Eu acho que essa pergunta deve ter passado aí na cabeça de vocês. Que diz o seguinte: você pergunta pelo anjo da guarda desses trabalhadores? O anjo da guarda está sempre presente dando seu parecer, porém, sempre respeitando o livre-arbítrio do seu poder. É isso que acontece conosco. Nosso anjo da guarda é a voz íntima da nossa consciência. Ele está sempre presente. Sabe? Esse contato fluídico entre nós e ele é estabelecido antes de você chegar no seu planeta. No livro Dicionário da Luz de André Luiz, na encarnação do Ser Jesus, Herculano, que vai ser o protetor dele dessa encarnação, mostra isso, e o próprio Alexandre, que é o amigo dos dois, descreve, e André Luiz faz questão de deixar isso relatado, o laço fluído que unia o Herculano com o Ser Jesus, antes dele chegar no coração da terra. Entenda, esse canal de ligação entre nós e ele nunca é interrompido. Sabe o que é nunca? É nunca. Você pode bloquear, mas ele está sempre olhando para você. Você pode passar aqui o tempo inteiro desprezando as orientações dele. Ele vai ficar a vida inteira olhando para você, dizendo que é certo, embora você esteja desprezando. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, como está escrito aqui. Ele respeita a nossa decisão. Existem casos muito graves em que o próprio anjo da guarda da criatura, ele é pedido para que entre no que chama de stand-by, ele ficar calado por um tempo. Tem um livro da Ivone Pereira, do Tolstói, em que o Bezerra de Menezes vem, por uma prece intercessória, analisar uma família de pessoas que estavam se matando. E depois que ele se envolve no caso, e ele vai estudar o porquê daquela criatura ter se matado, ele vai até o anjo da guarda desse rapaz. E quando chega lá para saber os motivos passados para que ele pudesse agir com prudência e com precaução, ele fala que acompanhava aquela criatura há várias encarnações desde antes de Cristo. E ele sempre foi um espírito rebelde que nunca aceitou nada de ninguém. Até que nos últimos 400 anos foi pedido pela espiritualidade superior para que ele se afastasse desse mal e deixasse ele colher os frutos da sua própria inconsequência, para que ele caísse em si. Já fazia uns 400 anos que ele estava só observando o que estava acontecendo. E depois relatou toda a história da vida dele para Bezerra de Menezes, e Bezerra de Menezes, junto com a espiritualidade superior, foi dar a solução do caso, tentando parar isso. Então, o que eu quero que vocês percebam é que nosso anjo da guarda ele não nos abandona desde que você queira a presença dele. São muitos que chegam para mim falando que o anjo da guarda está dormindo. Mas não está dormindo, não. Quem está dormindo
nós anulamos a nossa autoconsciência para ficar vivendo dos padrões humanos que o ego gosta de desfrutar da vida. Desde que você queira lançar mão da sua autoconsciência, que é a consciência do espírito imortal que você é. E isso não pensa que é difícil, de maneira alguma. Toda vez que você entra com honestidade para querer tomar uma decisão correta, esse impulso que você está dando de ir em busca de uma verdade, independente daquilo que você está vivendo, desejando, curtindo, já te conecta com tua autoconsciência e com teu anjo da guarda. A opinião dele vem. O problema é, eu vou prestar atenção nessa opinião? Aí cada um é cada um. Por isso que ele fala que depende do livre-arbítrio. Mas uma coisa eu te asseguro, e te asseguro com toda certeza do meu coração, sabe? Deus jamais iria negar assistência ao filho dele se esse filho pedisse ajuda. Impossível. Eis uma coisa impossível. O que acontece, na grande maioria das vezes, é que nós não lançamos mão da nossa capacidade de ter discernimento com sabedoria. A gente vive no piloto automático do ponto de vista egóico, da personalidade vivente, e a gente vai se envolvendo com os problemas da vida, com nossas profissões, e o pior é quando a gente quer tomar conta da vida dos outros. Porque nem do nosso cônjuge a gente pode tomar conta da vida dele. Nosso cônjuge é um relacionamento horizontal, é um relacionamento sugestivo, nem orientativo é, muito menos diretivo. Só em relação aos nossos filhos que nós temos esse relacionamento vertical, ou com nossos pais, que a gente tem uma dívida muito mais comprometedora do que com o nosso cônjuge. Então que a gente não queira ficar tomando conta da vida dos outros, mas que cada um aprenda a tomar conta da sua vida, para saber fazer discernimento daquilo que a vida está pedindo para ele, e que ele tenha sabedoria usando a sua razão para analisar com critério de causa e efeito as opiniões que estão chegando nas decisões que ele está querendo tomar. Porque vai ser analisando a opinião de cada um, sabendo a consequência do que vai acontecer no teu espírito, que você vai poder fazer a escolha correta. Nós precisamos entender que a escolha que a gente vai fazer é para o nosso espírito, não é para a nossa vida humana. Tudo aquilo que eu vou decidir fazer aquilo, eu tenho que ter a visão que vai ter uma repercussão no mundo espiritual. Então, se eu for ver o que eu vou fazer com fulano, ciclano, beltrano, essa decisão que eu quero tomar, qual vai ser a consequência disso para o meu espírito quando lá chegar? É assim que a gente vai fazer. Se você vai nessa direção, pedindo ao seu anjo da guarda, agindo com autoconsciência, sabendo analisar causa e efeito das opiniões que te chegam, visando o seu bem-estar espiritual, você não vai errar. E te asseguro uma coisa: a grande maioria dos deveres que nós precisamos praticar vão bater de frente, vão colidir com os nossos desejos humanos, que a gente gosta de desfrutar aqui na terra. Mas é para isso que a gente veio. Nós estamos aqui para educar nossos desejos. Nós estamos aqui para redirecionar nossa rota no caminho do bem, no caminho da espiritualidade.
Nós precisamos o tempo inteiro pedir para o nosso ego aceitar as sugestões dos deveres que nosso Espírito sabe que precisa praticar. Então, se você age desse jeito, seu anjo da guarda vai estar sempre presente, te direcionando, mostrando, dando a opinião dele, para que você faça a sua escolha. Ele respeita pelo livre-arbítrio, que é a capacidade que cada um tem de querer e de escolher aquilo que vai fazer na sua vida. É a capacidade que você tem de ser livre. Mas o teu anjo da guarda vai te mostrar a lei de liberdade, que é uma lei divina para os filhos de Deus. Toda vez que você foge da lei de liberdade que Deus te deu e escolhe pelo seu livre-arbítrio fazer errado, você entrou na liberdade, porque você fugiu do que você sabia que era certo. Sua escolha foi diferente. Você não valorizou o caminho do bem. É por isso que é como eu falei ontem. Bonzinho é aquele que faz por obrigação. Bom é aquele que faz por conscientização. Então, faça suas escolhas por conscientização, porque você vai estar trabalhando a bondade em você. Faça suas escolhas equivocadas, que você vai estar dizendo: mas eu fui tão bonzinho, minha intenção era tão boa, e deu tudo tão errado. Pois é assim que a vida é, e é assim que nós estamos vivendo. Então o anjo da guarda está sempre dando seu parecer, porém sempre respeitando o livre-arbítrio do seu poder. Ele jamais vai invadir a tua escolha para te obrigar a fazer algo. Jamais. Em seguida ele faz esse alerta em relação às outras religiosas em que ele afirma. Isso não só é na casa espírita. Há igrejas que vendem cura por determinado valor financeiro ou doação, que são livres. O anjo da guarda desses irmãos se comportam do mesmo jeito. Orientam, aconselham, fazem o melhor possível, mas sem interferir no livre-arbítrio. Só os loucos caem em armadilha para loucos. Não existe inocência. E a gente vê isso nas igrejas. Às vezes, ocasionalmente, acontece que tem essas mensagens que acontecem nas igrejas. Isso é que vem acontecer também no consultório da gente, que as pessoas chegam muito frustradas, que fez isso, que doou aquilo, que não aconteceu nada com aquelas crianças. E elas se sentem muito frustradas em sua fé, porque é uma fé que elas praticam, ainda baseada na fé que tem conceito definido nos dicionários comuns, que é uma fé que não se pensa, que é uma fé que não raciocina, que é uma fé que é alheia à razão, e que a pessoa tem que dizer que é daquele jeito e vai ser daquele jeito, e que ela não precisa definir o seu coração. É justamente o oposto da doutrina espírita, que nos mostra que a nossa fé é uma fé raciocinada. É uma fé que pensa, analisa e sabe muito bem o que está fazendo. Então, que você não caia nessas histórias que tem por aí, que possa alertar as pessoas que também não se comprometem de achar que ainda vão comprar saúde ou comprar a entrada no céu através de doações, através de financiamento para essas determinadas igrejas, sabe?
Porque a mesma coisa que acontece na casa espírita é o que vai acontecer nessas igrejas. Os nossos trabalhos, todo mundo está lá do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, dando a mesma opinião, dando a mesma orientação, e as pessoas vão cair se quiserem cair. Quando ele termina dizendo só os loucos caem em armadilha de loucos, que não existe inocentes, é que tem pessoas que gostam de enganar e tem pessoas que gostam de ser enganados. É mais ou menos por aí. Uns querem enganar, dizendo que vão curar. E outros gostam de ser enganados, achando que os outros vão curar as suas doenças de base. E a gente já viu que isso não vai acontecer. Então, quando ele termina dizendo não existe inocentes, é porque não existe inocentes mesmo. Qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso, um pouco de capacidade de crítica, dá para analisar com um dedo só de prudência e saber que vão terminar sendo enganados desse jeito. Então, resta a nós ter o bom senso de trabalhar em nossa casa espírita, levando a verdade para essas criaturas. E muitas vezes você pode até questionar, mas então a casa espírita vai ficar vazia. Que fique. Melhor vazia, estando você do lado de Jesus, do que cheia e você do lado do padeiro. Acho que é mais ou menos por aí a coisa, sabe? Porque depois que você entra no movimento equivocado, principalmente no caso da fascinação que a gente está estudando, que é isso que acontece com essas criaturas, entenda que de todos os quadros obsessivos, o de mais difícil tratamento é a fascinação. Kardec assume isso e deixa isso muito bem registrado no livro dos Médiuns, no capítulo 22. Ele mesmo diz que muitas vezes ele tentou esclarecer, instruir e orientar pessoas fascinadas, mas que não conseguiu. E quando isso acontecesse, que a gente se afastasse, que deixasse o tempo mostrar, porque o tempo iria mostrar o engodo que aquela criatura estava vivendo. Esse é o problema do fascinado. Muitas vezes você fica anos a fio falando, instruindo, orientando, mostrando, dizendo, e a pessoa não vive no movimento da sua fascinação. Até, se for espírita, pega os livros, leia os livros, entende, mas não consegue enxergar a verdade que está acontecendo com ele. Porque ele fica iludido no objeto da sua fascinação. E isso é muito triste, porque a gente vê muitas vezes pessoas que a gente conviveu durante muitos anos jogando fora a oportunidade de se questionarem um pouco, de fazer um pouco de autoanálise, um pouco de autoconhecimento, para que ela possa acordar um pouco para a verdade e reformular o corpo do seu caminho. O que é mais grave disso tudo é que muitas vezes a gente fica. Acontece isso comigo, também convivendo com muita pessoas que passam por fascinação. E isso sempre já me chamou muita atenção. E com o passar do tempo, eu fui compreendendo melhor que, por mais que a gente tentasse esclarecer e chamar a atenção, não conseguia lograr resultado. E que o problema não é só entre nós encarnados no nosso relacionamento. O problema é que
A influência espiritual, como a gente já estudou aqui, ela acontece para nós no meio nível. É você com seus pensamentos intuitivos, é você durante o sono e você através do pensamento. Quando a pessoa está em vigília com seus pensamentos intuitivos, eles estão sendo todos eles iludidos e ludibriados pela ação daquele que está sendo fascinado. Então, quando essa pessoa dorme, a aproximação dele no mundo espiritual é muito mais intensa do que quando ele está encarnado. A influência que ele vai ter dormindo é muito mais grave do que quando ele está em vigília. Quando ele está em vigília, o corpo ainda amortece um pouco a coisa, mas durante o sono não. Não é isso que acontece. Você tem, por exemplo, um exemplo simples, no livro Libertação, da senhora que era médica, que depois morreu mediúnica, quando ela viu que ela perdeu toda a luminosidade, que estava um padrão vibratório baixo, ele pediu para acompanhar aquela criatura, para saber os motivos daquilo, e ele concedeu. E ele vê que ela está sendo fascinada no mundo espiritual pelo sentimento que ela tem de ciúme do marido. E o assédio que ela estava recebendo direto no escritório é tão intenso, que ela não conseguia nem perceber o próprio orientador que trabalhou com ela na reunião mediúnica, que estava ao lado dela, esperando que ela dormisse para entrar em contato com eles. Ela já se desprende do sono e vai correndo em busca daqueles irmãos que estavam fascinando, para que ela depois caísse numa subjugação de Deus. É isso que a gente tem que entender, que o sono dessas criaturas é onde existe a maior influência possível para que elas continuem sendo fascinadas. Por isso que a gente tem que ter muita prudência em saber dormir. Para você ter outra noção, nesse próprio livro de Libertação, quando eu devo estar na cidade de Trevosa, tem uma senhora desencarnada fazendo uma subjugação de uma encarnada, sugestionando ela para que castigasse o marido dela, que ela tinha compromisso com vidas anteriores. E a André nos pergunta: e aí, essa mulher quando acordar, o que é que ela vai fazer? Provavelmente ela vai criar algum terceiro do marido. Não necessariamente, isso depende da escolha dela. Mas é isso que eu quero que você entenda, sabe? Que quando você está no corpo, o corpo amortece muita coisa. Esse fluido vital animalizado no corpo faz com que nossa visão fique muito mais assim, direcionada a que o corpo tem, o que o corpo precisa e o que o corpo oferece. Então, você saber orientar uma pessoa dessa, saber dormir bem, é fundamental. Nós que somos espíritos, precisamos ter um pouco dessa visão, em saber dormir. É por isso que a gente sempre pede para praticar esse autoconhecimento, do jeito que Santo Agostinho nos orientou, praticá-lo quando você vai dormir, chamando os senhores da guarda, fazendo suas orações, dando a devido peso, a devida medida para aqueles problemas que aconteceram durante o dia, para que você reformule conceitos, para que você reformule suas opiniões, para que você vá no decidido reconstruir algo melhor daquilo que você fez de equivocado. Isso tudo é fundamental, o espírito precisa fazer isso. Se ele não faz isso, ele vai cair nas garras da influência negativa. E depois ele vai ter que se fechar. Porque é como ele fala aqui, só os lobos caem nas armadilhas de lobos. Não existe inocência. Existem almas que se complicam e ficam comprometidas com a espiritualidade inferior e devido à sua falta de vigilância. Quando eu sempre falo para vocês que a porta que se abre para a influência negativa chama-se preguiça moral, é com propriedade que a gente fala isso. E muita propriedade. Nós estamos aqui para cumprir deveres, reformular nossas condutas e modificar nossos comportamentos no caminho edificante do bem.
Se você não faz isso com você, você também não vai fazer isso com ninguém. Então que a gente caia nesse movimento verdadeiro que a gente estudou hoje, para que a gente não se comprometa em nossa relação e também não deixe e façamos o possível para que aqueles que estão sob nossa tutela também não caiam nas garras dessas ilusões. Muita paz a Deus. Na semana que vem nós continuaremos nossos estudos. Não somente, nem só de pão vive o homem. Não somente agasalho e proteja o corpo, mas também um refúgio de conhecimento superior que fortaleça a alma. Não só a beleza da massa fisionômica, mas igualmente a formosura e a nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as manteigas. Não somente a cirurgia que explica o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito líquido. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o Espírito se faça útil, estimado e respeitado. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas, a luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para os entendimentos imperecíveis. Não só o aspecto agradável, mas igualmente a utilidade divina. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre, nem só de pão vivo. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade da vida exterior constitui dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Possamos elevar os nossos pensamentos em oração. Vivamos de maneira que sejamos merecedores de atrair para junto de nós a presença e a assistência dos bons espíritos, principalmente de nosso fiel amigo de caminhada, o nosso anjo guardião. Que busquemos em nosso agir o discernimento, a prudência e a coragem necessária para realizarmos as transformações, as correções em nós. E que façamos isso através de nossa autoeducação, do nosso autoconhecimento, para que dessa maneira possamos conhecer bem, compreender bem e servir bem. Agradecemos o amparo e assistência da espiritualidade que nos assiste, da irmã veneranda protetora desta casa, do nosso convidador. Pai nosso
Perdoa